Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Salve pros leões, pras leoas aí. Vamos aqui pegar um solzinho, sentar ali um pouquinho, ter um momento de reflexão. Acabou pra classe média. Quando a Mariana Chauí falou que ela odiava a classe média, rapaz, você acredita que eles não estavam brincando não. Pra classe média, mas na realidade o marxismo prevê a extinção da classe média. É pra ficar só os paupérrimos e os ricos. A classe média eles tentam extinguir. Igual ela fala, tudo que há de ruim tem na classe média. Quando eles dizem tudo que há de ruim tem na classe média, é porque a maioria, o peso dos pensamentos está sobre a classe média. A classe média é a classe que recebe relativamente um pouco mais de condições de estudo. O Lula mesmo já disse que quem tem um estudo um pouco mais avançado, uma qualidade de estudo melhor, dificilmente vota neles, né? A não ser que seja por um interesse próprio, uma classe por um interesse próprio. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: para a classe média a coisa acabou. Se você for no posto de gasolina hoje, não está aumentando, está mantendo o mesmo preço. Se você for no mercado hoje, o alimento está um pouco mais barato, tanto a carne quanto o arroz, o feijão, o básico, cesta básica. Mas com os embargos que foram feitos aí pelos Estados Unidos, o que significa? É que a produção tem pouco escoamento. Então nesses primeiros anos, nesses primeiros 2 anos, aí, 1 ano, 2 anos, se não apertar, se as sanções não apertarem, vai ter aí um sobressalto aí, graças a Deus, de alimentação. Por isso muitos especialistas dizem, olha, guarde alimento agora. Tem gente aí fazendo bunker, guardando alimentação, utilizando técnicas de armazenamento para muito tempo, né? Envasando em garrafa PET, tirando o ar dos recipientes, que o contato com oxigênio é o que pode oxidar, envelhecer o alimento, né? O contato com a água para não mofar, não dar nada, nem um bolor, nem nada. E tem gente fazendo disso uma prática comum. Por quê? Porque eles estão prevendo uma dificuldade financeira e uma dificuldade logística para a produção. Por exemplo, como não vai ter escoamento, as pessoas, antes desse tipo de embargo, desse tipo de sanção, os fertilizantes já estavam muito caros, o custo de produção já tinha subido. Então o que acontece? Os agricultores investiram em novas tecnologias para poder produzir mais em menos terra, mais produção ou na mesma faixa de terra ou em menor espaço, para poder não ter tanto custo, tanto gasto. Quanto maior a terra, maior o gasto. E a terra parada é uma terra improdutiva, o gasto dela também é grande. Por isso que muitos arrendam e tudo mais. Só que aí muitos fizeram seus investimentos nesse sentido. Foram lá e fizeram financiamento no banco, aproveitaram do Plano Safra, fizeram financiamento junto ao Banco do Brasil. Então eles já investiram esse dinheiro. Se não houver um retorno satisfatório esse ano, vai haver uma crise de produção nos próximos anos. Porque você tem que ver que agora eu estou com a dívida, tenho que pagar, estou vendendo meu produto aqui para dentro num preço menor, não vou ter o dinheiro todo para pagar. Se não subsidiarem minha dívida, eu vou ter problemas para pagar, e aí eu preciso disso aí para poder fechar minhas contas. Então o pessoal está prevendo isso aí, que no ano que vem ou a partir do outro ano a produção vai ser menor, para que ele possa ganhar ou mesmo ou um pouco mais em menor área plantada. Dito isto, já vai ficar bem complicado para a classe média. As mudanças de matrizes energéticas vão acontecer gradativamente e vai, por exemplo, acontecer a mudança de matriz energética na situação do combustível. Já estão colocando mais álcool na gasolina, mais etanol na gasolina, e daqui a pouco vão
passar a fazer do álcool o principal combustível do país, né? Então, a área plantada para o combustível vai ser grande. O Brasil vai ter dificuldades a médio prazo e a classe média é a que mais sofre com isso. A classe média ela sofre de um tanto que ela não tem subsídio. Por exemplo, se você tem se você tem uma família de baixa renda hoje, você consegue uma renda do Estado que corresponde a R$600 por família, e dentro desses R$600 ainda pode haver um acréscimo de R$150 por filho de 1 a 7 anos incompleto, e a partir dos 7 anos incompleto, de 7 anos até os 17 anos, até os 18 anos incompleto, né? Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Então o que acontece? Quem está nessa situação, dependendo do que for, tem uma pequena renda para começar a poder gerir uma família. Já a pessoa classe média, que tem uma renda em até 2 salários mínimos, com uma família de 4 pessoas, ela não tem esse apoio. Infelizmente, não existe uma ação social voltada à sustentabilidade daquele que está trabalhando e pagando imposto, porque você paga o imposto. Se você tiver de carteira assinada, a empresa paga imposto por você, você paga imposto, e além do seu salário, você é tributado no seu ganho e também é tributado naquilo que você compra ou gasta. Basta você ir no posto de gasolina e dar uma olhada no cupom que você pega no posto de gasolina, que você vai ver a tributação do Estado. Então, para a classe média, não tem um assistencialismo para a classe média. A classe média, ela está fadada a ir morrendo aos poucos. Eu vou te dar um simples exemplo. Um empresário aqui perto, ele tem 2 lojas de mercado. E agora, nos últimos tempos que eu estou indo no mercado dele, eu comprei produtos lá próximo ao vencimento, que infelizmente eles já colocaram o produto lá perdido e ele não colocou um preço muito acessível. Ou seja, ele não está conseguindo gerar um ganho suficiente para que aquilo ali possa ser vendido a preço de custo e ele não tomar prejuízo. No caso foi um biscoito. Eu, como já tive mercadinho, conheço, sei que aquele biscoito ali gera ali em torno de R$2 de custo, e ele estava vendendo aí a R$3,50 cada unidade. Ou seja, ele não conseguiu nem se ele vendesse no preço de custo, ele ia perder, na cabeça dele ele ia perder. Minha esposa há alguns dias foi lá, fez uma compra e pediu uma caixa. Aí eles falou que não tinha, que só tinha a caixa de ovo. Sabe aquela caixa de transportar ovo a granel? Aí ela vem com 12 dúzias de ovos, né? O gerente do mercado falou para ela, é R$2,50 a caixa. Eles estão vendendo a caixa de papelão do produto que eles compraram, que eles precificaram, que colocaram uma margem de preço, e eles ainda pegaram um dos insumos que era a embalagem e estavam vendendo a embalagem. Eles não estavam nem doando a embalagem ou levando a reciclar a embalagem. Os produtos, e aqui é um setor movimentado, os produtos, muitos deles estão perdendo na prateleira. O poder de compra da classe média diminuiu consideravelmente a partir do final de 2022. A gente trabalhava com mercadinho e viu isso acontecer e a gente sofreu com isso. Diminuiu-se muito o poder de compra, seguraram o dinheiro e muitos comércios quebraram na transição desse governo para o governo Lula. Então o que acontece? A classe média tem sofrido, o empresário tem sofrido, o trabalhador da classe média tem sofrido,
Daqui a pouco a classe média que ganha acima de 4 salários vai começar a sofrer consideravelmente. Você, além de pagar as escolas particulares para o seu filho, você pagava o inglês, a natação, muitas vezes você vai começar a repensar. Você vai ver os indicadores dele, no que ele tiver pior você vai tirar. Você tinha 2 carros, você vai passar a ter 1. Você estava planejando viajar ou comprar um sítio, achar que você já vai tirar o pé. Ou seja, e daí para frente é um ciclo que é muito difícil reestruturar sem a troca do governo. E é isso que eles já estão planejando, uma troca de governo. Independente do Bolsonaro ser preso, não ser preso, independente de ter a esquerda agora para se sustentar na figura do Lula, eles não vão conseguir se sustentar se não for de uma maneira, como é que eu vou te falar assim, fora do script, né? Para não falar outra coisa. Porque eles têm dinheiro suficiente para o marketing político e esse dinheiro também pode ser usado para outra situação aí, que pode envolver a compra de voto e tudo mais indiretamente. Então é o que tem que ser olhado, né? E a direita, mesmo enfraquecida com a questão do Bolsonaro, vai ter um aporte de fora para poder levantar talvez outra pessoa ou fazer com que esse governo seja mudado, trocado de alguma maneira o mais rápido possível, porque o grosso do consumo no Brasil é a classe média. O grosso do consumo no Brasil é a classe média. O Brasil é o país da classe média. Se a classe média começar realmente, veja, a quantidade de ricos aqui fora da classe média é menor que 10%. E a quantidade da classe média e da população engloba os outros 90%. E o grosso do consumo real é a classe média. É o que muitas vezes consome artigos até de luxo. Então, quando houver um desestímulo nesse sentido, aí a coisa começa a apertar. Para você ver que a FEBRABAN já entrou contra as ações que o Flávio Dino tomou acerca da proteção do Alexandre de Moraes e dos outros ministros para agir contra a lei Magnitsky, para eles não serem atingidos pela lei Magnitsky aqui no Brasil. Então, os bancos já entraram contra, eles já viram que eles vão perder a bolsa, já caiu, perdeu um investimento notório. Então, o que acontece é que agora, nós vamos ter que se imaginar projetando os próximos 2 anos. E se você tiver condições de comprar criptomoeda, de talvez investir, a gente fica até temeroso de falar, mas talvez o fundo imobiliário seja um problema. Agora talvez dependendo do mercado de ação seja um problema, eles queriam tributar os dividendos. E se você tiver condição de investir em criptomoeda, você que tiver interesse de conhecer, é uma boa hora. Você que tiver condição, tem gente fixando residência fiscal no Paraguai, porque o Paraguai não tributa a renda que você recebe de fora de outros países. Então sua renda aqui lá não seria tributada e não seria tributada na saída daqui. Então tem gente que já está correndo por essa via de sustentabilidade. Eles já estão buscando essa via de sustentabilidade, mudando a residência fiscal, porque sabem que vai ficar muito difícil se manter com a quantidade de impostos que pode estar chegando, tá? Deus abençoe a todos aí, abraço a todos, que nós possamos investir em nossa fé todos os dias. O maior investimento da nossa vida é a nossa fé, é a nossa capacidade de ser resiliente. Tô gravando aqui na rua porque às vezes eu acho sai um pouco da estática do escritório, né, do estúdiozinho, né? E eu oro a Deus, peço a Deus todos os dias que cada um de vocês que nos acompanham, que são inscritos, que possam experimentar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus e estarem protegidos sobre o manto do Senhor Jesus Cristo, protegidos sobre os cuidados de Deus,
sobre os olhos altivos do Senhor, os impedindo de toda praga, todo gafanhoto migrador, tudo aquilo que possa atrapalhar vossos planos e trazer algum desconforto ou desgosto a cada um de vocês. Deus abençoe a todos aí, se inscreva, compartilhem, vamos nessa, tamo junto, valeu!